Eu sou aluno Valdir José de Queiroz, RA 19 10 97 76 5. Primeiramente quero agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia que está me concedendo e ao Unicesumar pela oportunidade de eu fazer esse curso. Para esse trabalho universitário estarei meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo de número 8. O texto nos diz o seguinte: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é mais importante, o homem ou o sábado? Mateus foi um homem de extrema importância aqui. Primeiramente, ele foi convidado por Jesus, ele teve a sua vida transformada pelo Senhor e nos deixou esse evangelho aqui de forma tão bem explicada. O tema que eu quero trabalhar através dessa proposta aqui pela Unicesumar é Jesus é Senhor. Thomas Brooke, que viveu no século XVII, disse que não há crentes em todo o mundo que se compare quanto ao poder da piedade e quanto à excelência no terreno da graça, da santidade e comunhão com Deus, e com aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos e meticulosos na santificação do dia do Senhor. Vendo Jesus a forma como seus discípulos estavam sendo tratados, como se fossem ladrões, então ele se manifesta e chama a responsabilidade para si, mostrando seu amor, seu cuidado, diante da arrogância religiosa dos fariseus. Eles eram mestres em colocar pesadas cargas sobre os ombros, sendo que nem eles mesmos conseguiam carregar esses fardos pesados. A lei estabelecia que, de maneira clara, que o viajante com fome tinha o direito de colher espigas. E foi o que os discípulos de Jesus fizeram. Não poderiam usar foices, somente as mãos, para arrancar as espigas de trigo. Isso mostra que eles estavam pegando somente o necessário. Mas os escribas e os fariseus, eles criticavam os apóstolos porque tinham arrancado espigas e tinham comido os grãos de trigo. Mas pelo fato de ser no sábado, e a lei do sábado era algo muito complicado e cheio de detalhes. O mandamento proibia trabalhar no sábado, mas os que interpretavam a lei não se sentiam satisfeitos com essa simples proibição. E na lista dos trabalhos proibidos, estava proibido levar a carga. Mas o que era uma carga? Era um peso insignificante. Uma carga é algo que pesa mais do que 2 passas de figo. Então era algo insignificante. Proibia-se até a sugestão de fazer um trabalho, algo comum. Tudo que simbolicamente se pudesse considerar como um trabalho estava proibido. Arrancar espiga era uma sorte de colheita na linguagem, na interpretação dos fariseus. Mas em que Deus estava realmente preocupado? Será que Jesus estava interessado nas regras estabelecidas pelos fariseus? Ou Jesus estava preocupado com as almas dos pecadores, com os discípulos, homens que tinham abandonado os seus afazeres para poder o seguir, ouvir o seu chamado? Mediante a sua conduta, os discípulos se tornaram culpados de mais de um mandamento em desobediência à lei. Por ter arrancado o trigo, eram culpados ou de colher. Por esfregá-lo entre as mãos, eram culpados de debulhar. Por ter separado grãos do caule, eram culpados de debulhar. E por todo o processo, eram culpados de preparar uma simples refeição no sábado. Porque tudo que se comia no sábado deveria ser preparado no dia anterior. E isso nos mostra
quando o ser humano preocupa mais com as regras, ele acaba esquecendo de amar o seu próximo. Esse texto aqui nos chama a atenção também de Jesus, o seu poder, sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado. Jesus aquele que havia transformado a água em vinho, Jesus aquele que tinha multiplicado os pães, havia multiplicado os peixes, Jesus que havia alimentado uma multidão e tinha feito vários milagres, que nesse momento aqui ele não usou o poder que ele tinha para poder transformar aqueles grãos de trigo em pães. O milagre não é para ser feito de qualquer jeito. Tem um momento certo, a hora certa de fazer o milagre. O segundo ponto é ele orienta a todos aqueles que o seguiam. Jesus chama a atenção desses religiosos para analisarem com mais atenção as Escrituras e ver a misericórdia de Deus. Primeiro foi feito o homem, depois o sábado. Ter as Escrituras ao alcance e interpretá-la nos padrões humanos não leva o pecador aos pés do Senhor. Pelo contrário, o transforma em um tolo. Eles estavam acrescentando na lei do Senhor, estavam acrescentando regras humanas. Mas a lei do Senhor já é perfeita. A lei do Senhor é que restaura a alma. O Senhor trabalha com misericórdia. O Senhor não trabalha com regras, Ele trabalha com amor, Ele trabalha com a sua bondade. A bondade de Deus para com necessidade humana vem em primeiro lugar. Esses pães que Jesus menciona sobre Davi, e sobre os pães que eram mudados todas as semanas, e os pães velhos passaram a ser posse dos sacerdotes, que eram os únicos que podiam comer. Mas devido à fome que experimentava Davi e seus homens, voltaram a comer esses pães benditos e ninguém os acusou de nada. A necessidade, queridos, e a fome humana tem prioridade sobre qualquer costume ou prática ou ritual. Jesus citou o trabalho que se fazia no templo no dia de sábado. O ritual do templo sempre implicava trabalho. Acender fogo, matar e preparar animais, levantá-los até o altar e outra quantidade de tarefas. Esse trabalho era dobrado no dia de sábado porque nesse dia se duplicava as oferendas. A adoração do templo não devia cessar, porque a adoração no templo que se oferecia a Deus superava a todas as regras e normas do trabalho. Jesus afirma que o chamado das necessidades humanas deve preceder a toda e qualquer obrigação. Jesus ele é maior do que o templo e continua sendo maior do que qualquer ser humano sobre a face da terra. Os fariseus estavam interessados em rituais, com o templo, uma construção feita por mãos humanas e falhas, cheia de falhas, porém não tinham amor, a compaixão pelos pobres. E Jesus, conhecendo a hipocrisia, mostra quem ele era e quem eram os fariseus. Jesus ele era o Filho de Deus. Jesus era o Filho do homem. Jesus fala da sua divindade. Ele era o Senhor sobre todas as coisas e continua sendo o Senhor da nossa vida, Senhor de todo pecador, daquele que chega aos pés e reconhece Ele como Senhor e Salvador. O terceiro ponto que eu quero trabalhar, Ele é Senhor do sábado. Jesus declarou que era o Senhor do sábado, não por um acaso, ou estava só defendendo os seus discípulos, mas Ele era Senhor desde a eternidade. Ele estava desde o princípio. Ele estava junto com o Pai e o Espírito Santo, que formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele fala com autoridade, não como os fariseus ou os sacerdotes do templo, mas ele fala como grande eu sou. Aquele que estava desde o princípio. Aquele que quando os céus e a terra foram criados, ele já estava lá. Ele era antes de todas as coisas. Ele continua sendo o grande eu sou. Jesus ele via o sofrimento de milhares de pessoas que estavam oprimidas, com um desejo enorme em seus corações de servir a Deus, de ir ao templo. Mas as palavras das pessoas que deveriam instruí-los no verdadeiro caminho, instruir através da lei, a lei perfeita, a lei do Senhor, simplesmente esses homens tornaram-se pedras de tropeço na vida de pessoas simples. E Jesus não se calava diante de tamanha crueldade. No sábado as pessoas paravam para descansar dos seus labores, mas Jesus era o verdadeiro descanso. Descanso não de um corpo cansado ou faminto, mas o cansado da alma
angustiada, abatida, não de um final de semana somente, mas de um descanso para a vida eterna. O homem não foi criado por Deus para ser vítima e escravo do sábado, mas as normas e regulamentos que foram criados para que a vida do homem fosse mais plena e melhor. Esse é o propósito da lei do Senhor. Deus jamais fez a sua lei para poder oprimir o homem, o pecador. O homem não pode ser escravizado no seu dia de repouso. O sábado existe para que a sua vida seja plenamente desfrutada. A nossa vida humana ela é frágil e necessita de cuidado. Jesus ele era maior do que Moisés. Moisés foi apenas um instrumento, um canal nas mãos do Senhor para transcrever a lei. E hoje vivemos também e convivemos com pessoas que estão agindo da mesma forma como os fariseus. São líderes que estão mais preocupados com regras do que com as pessoas que necessitam de ajuda. São líderes que têm os olhos embaçados para ver se ocorrer o necessitado. Deparamos com aqueles que fazem muitas coisas, mas para poderem se exaltarem a si mesmos. Fazem obras, mas para serem vistas pelos homens. E hoje vivemos também com várias igrejas gastando milhões em canais de televisão, para repetir programas requentados e milhares de pessoas que estão famintas fisicamente e espiritualmente. Gente que necessita da misericórdia, que estão morrendo e continuamos vendo os mesmos sacrifícios dos quais Jesus criticou os fariseus, sendo praticados de forma diferente, mas com os mesmos efeitos, se levarmos em conta o que Jesus destacava nessa passagem. São os direitos da necessidade humana. Se lembrando que não se defende a si mesmo, e sim os seus discípulos. Marcos nos conta que Jesus disse que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão. O que Jesus fez? Jesus fez o homem não para ser escravo do sábado. Fez o homem para ser o Senhor, o seu Senhor, para usá-lo em seu próprio benefício, em proveito próprio. Jesus estava criticando os escribas e fariseus por escravizar seus outros a uma quantidade de regras tirânicas. Possivelmente não faça mais do que afirmar o princípio supremo da liberdade cristã. O sábado, os fariseus tornaram esse dia um dia de exagero, o oposto daquilo a qual o Senhor tinha ordenado pelo seu servo Moisés. E hoje vivemos em meio de pessoas também que agem de forma totalmente oposta. São pessoas que não se preocupam mais com o sábado, mas sequer têm um dia para poder descansar na presença do Senhor. Hoje tem muitos que não conseguem ter um dia domingo, ou um dia de segunda ou um sábado. Mesmo aqueles que têm o dia de domingo para poder descansar o dia de sábado, mas passa esse dia, não na presença do Senhor, mas muitas vezes gastando esse tempo precioso com coisas banais, com coisas desse mundo. Qual é o dia certo para poder descansar? Seja no domingo, seja na segunda ou seja no sábado. O Senhor quer que nós tiramos um dia para poder estar na presença dEle. Mas nós devemos saber aproveitar esses dias, não para criticar os nossos irmãos, porque muitas vezes nós agimos como os escribas e fariseus. Nós começamos a olhar para o nosso próximo, não com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, mas um olhar crítico. Jesus, quando olhou para aquelas pessoas com um desejo enorme em seus corações, olhando também para os seus discípulos, ele disse palavras que quebrantou, que mexeu com o coração daquelas pessoas. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. São pessoas que estavam cansadas de uma religiosidade, pessoas que estavam cansadas de fardos, pessoas que desejavam estar na presença de Deus, pessoas que desejavam entrar no templo e abrir seus lábios e louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Quando Jesus disse que Ele é Senhor do sábado, não estava abolindo. Ele não estava simplesmente dizendo assim, eu vou deletar esse dia, mas Ele está falando, guarda o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor?
É o dia da segunda-feira? É o dia da terça, ou sábado, ou domingo? Nós devemos e precisamos separar um dia para o Senhor. Não para poder criticar, falar daquele que não pode guardar o dia no qual nós temos à nossa disposição. O que nós temos feito? Nós temos agido como escribas e fariseus, ou nós temos tomado a mesma postura de Jesus? Nós temos olhado para o nosso próximo com amor, com compaixão, ou temos sido verdadeiros juízes, críticos da vida alheia? Da mesma forma como Jesus tratou com amor os seus discípulos e continua tratando a todos aqueles hoje que o receberam como Senhor e Salvador. Para concluir, lembramos que Jesus ele protege os seus discípulos, ele orienta a todos e por último, ele é Senhor do sábado. Desejo do meu coração que Deus nos dê um coração igual de Jesus, um coração cheio de amor, de misericórdia, de compaixão. Não um coração crítico, mas aquele que olha para o nosso próximo com um verdadeiro amor que vem do alto para a nossa vida. Amém.